Olá, sejam bem-vindos ao Sempre um Papo, um projeto de promoção da leitura criado por Afonso Borges há 37 anos. Você pode acompanhar aqui no nosso canal do YouTube várias conversas e debates com diversos autores e autoras, a hora que você quiser e onde você quiser. Acompanhe também o Sempre um Papo nas redes sociais, Sempre um Papo. Esse programa é um patrocínio da CEMIG e hoje a gente conversa aqui com a Leida Reis, a Leida, que é autora de 9 livros, sendo 3 romances, 2 de contos, 3 para crianças e um de poemas. É jornalista com 26 anos de atuação na imprensa mineira. É também a fundadora da Páginas Editora, a atual Literíssima, que é por onde foi lançado o livro dela que a gente vai falar agora, e do Clube do Livro Infantil Solidário. Hoje em dia, a Leida é diretora do projeto de projetos da Câmara Mineira do Livro. Ela é mineira, nascida em Patrocínio, mas mora em Belo Horizonte desde 85. Escolheu como sobrenome para os seus 2 filhos, o Gabriel e a Clarice, poesia. Vamos rodar agora a vinheta do patrocinador. A cultura é uma força que ilumina a vida das pessoas. A cultura é uma energia que gera movimento, energia que conecta, aproxima, emociona, que toca cada um de nós de um jeito diferente. A cultura é tudo aquilo que transforma. A CEMIG, maior incentivadora da cultura de Minas, aplaude de pé este espetáculo. CEMIG, transformando vidas com a nossa energia. Leida, hoje a gente vai falar sobre o seu livro Mulheres Arco-Íris, que foi publicado pela sua editora, que é a Literíssima, e eu gostaria que você começasse esse nosso bate-papo contando como autora, pelas suas próprias palavras, um pouquinho do seu livro. Olá, eu agradeço a vocês, né, ao Sempre um Papo, por estar aqui hoje para falar do Mulheres Arco-Íris, que é o meu último romance, terceiro, né, antes eu tinha publicado 2 romances com temática policial, A Invenção do Crime e Quando os Bandidos Ouvem Vila Lobos, e agora eu estou publicando o Mulheres Arco-Íris, né, que já teve lançamentos aqui em Minas e lançamentos virtuais também em outros lugares. Esse é um livro onde eu dou voz para mulheres, né? São várias personagens femininas, mulheres de diferentes perfis. A personagem principal é uma transexual, uma jovem de 22 anos, que está passando por várias experiências familiares, de relacionamento, ela é empreendedora também, né? Então, todas essas vivências dela formam a sua personalidade, né, e vão ditar o ritmo, mais ou menos o ritmo do livro. Mas o livro não é só essa menina. E aí a gente nem fala o nome dela, né, quando começa a falar do livro, porque a escolha do nome é uma grande questão, uma questão difícil para ela. Então, só lá no final do livro é que ela vai revelar, né, e revela para a avó, com quem ela tem uma relação muito boa, qual o nome que ela escolhe para essa vida real, né, que é a vida como mulher, a vida, né, no gênero que é o gênero dela de verdade. E o livro tem outras mulheres com outras experiências, com outras vivências. Então, esse é o primeiro livro em que eu trago a mulher como protagonista, né? Ela está presente em outros livros meus, mas é a primeira vez que eu tenho esse olhar focado mesmo na vivência feminina. Pois é, eu ia até te perguntar isso, porque seus outros livros, como você mesmo falou, são policiais, e aí agora você muda completamente o rumo. O que que te fez, o que que te inspirou a falar sobre as mulheres numa obra de um gênero completamente diferente dos seus outros trabalhos? Eu acho que uma percepção da urgência disso,
né? É claro que nos outros livros também há mulheres, e quando elas aparecem, elas são tão fortes quanto os homens, claro, né? Não poderia ser diferente, porque eu sou mulher e porque eu preciso, né? E devo valorizar a força da mulher, não, né, não teria como ser diferente. Mas eu senti a necessidade de trazer um livro em que elas estivessem, inclusive, no nome, né, no título do livro. Então, todos os títulos que eu pensei, a palavra mulher ou mulheres estava incluído, porque eu queria que isso fosse a tônica mesmo. Eu queria que, quando falassem do livro, quando escrevessem o livro, procurassem por ele, houvesse ali na capa o nome mulher ou mulheres. Então, eu percebi na minha vivência, muito aqui na editora também, sabe, na minha vida pessoal, como hoje é necessário dar esse protagonismo para a mulher, como nós mulheres precisamos nos ajudar, né? Como nós precisamos olhar umas para as outras e contar as histórias umas das outras. E eu tive muitas experiências bacanas na editora. Por exemplo, publiquei um livro também este ano chamado Histórias das Pretas, que são 9 mulheres, cada uma contando a sua própria história, 9 mulheres pretas, né? Todas elas professoras, diretoras, né? Vindas da área de educação, contando da sua infância, das suas seus amores, das suas vivências e tudo. Então, esse livro também me inspirou a focar, né, na mulher, embora eu já tivesse começado a escrever Mulheres Arco-Íris há mais tempo, porque eu comecei a escrever há 1 ano e meio, mais ou menos. E como que Acho foi que esse processo da sua escrita? a primeira parte do livro, Letícia, veio de uma vez só, que é a voz dessa menina, né? A voz dessa menina transexual. Veio de uma vez só. Eu escrevi 12 páginas de uma vez. Eu me lembro que era um sábado de manhã, eu estava bem tranquila em casa, estava sozinha. E eu já havia experimentado outros inícios de romance, porque como eu não publico romance, não publicava romance há 12 anos, eu sentia a necessidade de voltar a publicar romance, que é o que eu mais leio. Né? Eu gosto muito de contos, de poemas, mas o que eu mais leio são romances. Então, já senti essa necessidade de voltar a esse gênero. E eu tinha feito outras tentativas. Há alguns anos eu fiz pesquisa, comecei a escrever outras histórias, mas nenhuma ia para frente, assim, nenhuma se desenrolava. E naquele sábado, essa narrativa veio assim, de uma vez, foi quase como uma coisa mágica. Ela falando, né, na primeira pessoa, essa menina falando como se ela tivesse uma urgência de contar a história dela, ela diante do homem, né, com o qual ela se relaciona, ele querendo que ela seja uma espécie de mulher e ela se dando o direito de ser uma espécie de mulher, porque naquele momento o que ela queria era ter prazer com ele, né? Então entra aí a questão de que a mulher pode escolher o que ela quer, né? O que ela deseja para o momento dela, que ela não precisa se se ater a normas, mesmo de movimentos feministas, né, que ela tem que seguir mesmo o caminho dela, e para buscar a felicidade da forma que ela quer buscar a felicidade, né? Então eu escrevi assim de uma vez só, como se fosse só, e eu imaginei que o livro fosse só ela, que ela seria a narradora do início ao fim, que o livro seria na primeira pessoa mesmo, mas eu tenho dificuldade de escrever com poucos personagens. Se você ler os meus outros livros, você vai ver que eles também têm muitos personagens, muitas histórias assim entrecortadas, muitas histórias que aparentemente nada tem a ver uma com a outra e depois se relacionam. Então, depois de, eu quase falei o nome da menina aqui, depois de terminar, né, essa primeira parte dessa nossa protagonista, eu deixei o texto respirar, passei uns dias, e aí eu fui encontrar outras personagens. Aí veio a Alice, né, que também é uma menina jovem, uma menina de 23 anos, que é uma usuária de drogas, né, que a escolha que ela faz da vida dela é usar drogas. Aí tem as questões familiares, também tem um relacionamento com um homem mais velho, né, um professor universitário. Então veio a Alice como segunda personagem, e que nada tinha a ver com essa primeira. Ela já mora no Rio de Janeiro, enquanto a outra mora na região metropolitana de Belo Horizonte. E
E aí começaram a aparecer outras personagens, depois voltou a protagonista, né? E eu percebi que ela era realmente a mais importante ali, a mais forte, era a que eu queria mais mostrar mesmo. Daí eu fui estudar um pouco, né, sobre as mulheres trans, eu fui ver documentários, eu fui ver depoimentos, né, eu conheço, inclusive tenho uma autora da Literíssima, a Sofia Mendonça, que é trans, ela publicou com a gente um livro técnico, na verdade, e é uma pessoa que eu conheço desde criança, né, desde que era um menino, depois ela fez a transição. Então, assim, eu tenho conhecimentos, também tenho relacionamentos, mas eu fui estudar mais, né, ver detalhes, né, sobre como é a vida delas, como são essas transformações sexuais, a questão de acesso, né, a técnicas de transformação, como é que é isso para a classe média baixa, né, que é onde essa menina está. E, e em toda essa pesquisa eu fui levando essa personagem, né, até o final do romance. Mas as outras mulheres foram aparecendo e assim, o livro tem muita ação também, né? Você percebe, tem muita narrativa, né? Tem a questão da Uhum. travesti, que é sequestrada. Então tem um pouquinho do policial também, que não poderia ficar de fora, que é a minha grande paixão é policial. Então tem a travesti que sofre um sequestro, né? Aí as amigas ficam questionando muito a polícia, né, que não age ali, porque elas não têm papel social, né, elas não são nada, elas são invisíveis. Então, por que a polícia vai se importar com aquele sequestro? Aí tem a mulher né, do sequestrador, também é uma personagem importante, que vai questionar a vida dela a partir daquela experiência. E a última personagem que apareceu é a Carmen, é a que tem um sebo no Rio de Janeiro, e aí eu nem posso falar muito detalhe, porque ela acaba sendo o fio condutor de toda a narrativa, né? Ela que vai explicar todas essas mulheres, por que as histórias dessas mulheres estão sendo contadas, como estão sendo contadas, onde que elas estão. Então a Carmen apareceu-se muito depois mesmo, o livro estava pronto já, e aí eu pensei, eu acho que o livro está meio curto, acho que eu preciso aumentar um pouquinho essa história. E aí ela veio assim como uma inspiração e eu achei interessante. Acho que é uma personagem interessante também, que ela também trouxe as histórias dela, também trouxe questões sexuais também dela, de pedofilia que ela sofreu, né? Então são muitas questões de mulheres que estão aqui no Mulheres Arco-Íris, mas não é um livro sofrido, não é um livro para baixo, não é um livro triste, né? Eu acho que é um livro, as pessoas que já estão lendo, né, estão me dando bons feedbacks, acho que é um livro gostoso de ler, fácil de ler, e que, né, queria que até que você me falasse também, você que leu, o que que você achou, porque a minha intenção não é fazer um drama, né, que a vida das mulheres é um drama, porque não é. Sim, pois é, e justamente nessa narrativa, né, da personagem principal, ela hora alguma titubeia, ela sempre é muito confiante, assim, ela tem as dúvidas dela, né, enquanto mulher transexual, mas ela, no âmago dela, ela tem muita certeza, ela é muito decidida. E falando assim, né, nessa questão da fluidez da leitura, quando a gente está falando da narrativa da personagem principal, que é essa garota, ela está muito num ponto assim da oralidade, assim. Por que que você Uhum, optou por deixar a forma dela contar muito na primeira pessoa, tá ali como se fosse um diário, assim, num tom confessional, mas também tá num tom meio oral. E enquanto isso, as outras personagens, né, a Alice, a Cássia, elas já estão assim em terceira pessoa, né? Eu queria saber como que surgiu essa sua ideia de colocar em primeira pessoa, né, a personagem uhum. principal nesse tom confessional e a mais em terceira pessoa. Como eu falei, eu comecei a escrever na primeira pessoa, é como se ela mesma tivesse falando, contando a história dela, né, assim, no meu ouvido mesmo, querendo que eu escrevesse o que ela estava me contando, do que ela estava vivendo naquele momento.
e eu a vi ali na beira da estrada, né, perto de uma mineradora, esperando o homem com quem ela tinha relação, né, estendendo uma toalha na estrada para ter uma relação sexual, pensando na tia dela, que tinha deixado uma saia vermelha, né, e como ela queria estar com aquela saia vermelha para dançar ali e tal, e mostrar como ela é feminina, né, porque mulher ela já é, né, mas ela queria ser mais feminina, né, se ela estivesse com aquela saia vermelha. Então, eu achei que o livro seria só isso, então ele seria em primeira pessoa. Por isso que toda vez que ela fala, ela, né, está em primeira pessoa. Mas as outras personagens, eu já as vi com certo distanciamento, assim. Para mim, o livro é dela, da protagonista, né? E assim, a gente não vai falar o nome, porque ela porque ela tem muito isso, assim. Eu tinha tudo, menos o nome, né? Eu tinha um negócio, eu conseguia assumir o negócio da família, né? Você falou que ela era muito é, positiva. Então, assim, ela, com 22 anos, conseguiu assumir a lanchonete, né, da família, fazer as compras, administrar ali, passar o dinheiro para quem ajudava, para quem trabalhava, e, e ela, né, é uma empreendedora, uma pequena empreendedora ali de sucesso, né, ela tem uma cabeça boa para enfrentar as coisas, claro, apesar de tudo, né, apesar do preconceito da família, né, não da família mais próxima, né, ela é bem aceita pela família mais próxima, eu também quis fugir muito dos clichês, sabe? Por isso que eu coloco Uhum. assim, o tio, o primo, né, com aquele preconceito que existe mesmo, que é real, mas os mais próximos não, os mais próximos lá veem como ela é mesmo, né, como uma mulher. Então eu tentei fugir dos clichês. E a terceira pessoa das outras, porque aí já são mulheres que eu olho para elas assim, mais distantes mesmo e vou contar, eu, Leida, né, escritora, vou contar a história delas. Então é como se essa personagem principal fosse a dona do livro e me cedesse espaço para eu contar a história da Alice, da Sara, da Carmen, né, da irmã dela, da avó dela, também é uma personagem importante, da mãe dela, né, que deixou a família quando ela era bem criança e com quem ela tem um encontro também muito importante. Alguns anos atrás, né, ela tem um encontro com essa mãe e aí é bem psicológico também, né? Assim, ela pensa muito nesse encontro de como seria se a mãe tivesse tido uma filha, né, e não um filho, né? Ela quer dizer para a mãe que ela teve uma filha, né? Ela queria muito que a mãe soubesse que ela era uma mulher, que ela teve uma filha, que ela não teve um filho. Então é isso. Mas foi por isso, assim, porque para mim ela é a dona do livro e as outras são personagens secundários. E essa questão da voz em primeira pessoa tá esclarecida, mas e a questão de ser um tom assim, nessa mais puxado para a oralidade, Ah, como se sim, você mais estivesse coloquial. falando? Isso. Uhum, uhum. É, eu quis, eu quis que as pessoas lessem como se estivessem ouvindo mesmo essa menina, né? Que deixou o segundo grau, não terminou o segundo grau, então ela não escreve tão bem, ela escreve com pressa, né? Às vezes ela tem uma pressa mesmo de viver, uma pressa de escrever. Então, quando eu passei o livro, por exemplo, para a revisora, que foi a Cláudia Rezende, que foi a mesma editora do livro, eu levantei essa questão. Eu falei, olha, não corrija toda a pontuação no início, até você entender por que que às vezes ela deixa de colocar uma vírgula, por que que às vezes uma frase fica muito longa, é porque é o jeito dela mesmo. Então eu quero que seja respeitado isso, né? Que ela a escrita é do jeito que ela está falando praticamente. Por isso que é meio coloquial, meio, né, na oralidade. E com o tempo, assim, com o passar do livro, mais no final, isso melhora um pouco. As ideias dela ficam mais organizadas, assim, aí ela já não fala mais tanto sabe, que ela usa muito no início, porque ela também vai amadurecendo, né? Também ela vai crescendo também com esses acontecimentos, né? Com o decorrer dessa relação com esse cara, com o amigo Joaquim, né? Que é um cara mais intelectual, então ela também tem um amadurecimento durante a narrativa. E você até chegou a falar dessa questão de
de ter uma pesquisa, né, sobre a questão das mulheres transexuais, até porque, no caso, você está dando a voz a uma pessoa e você não está exatamente no lugar de fala daquela pessoa. Então, eu queria saber se essa pesquisa foi antes ou durante o processo de escrita do livro. Foi durante, porque eu descobri que seria, né, que a personagem principal seria uma trans na escrita. Eu não planejei fazer, assim, foi durante. Depois dessa primeira parte que eu escrevi, é que eu percebi que eu precisava, para colocar alguns detalhes, eu precisava saber mais como elas são, a questão de hormônio, por exemplo, né? Em que idade você pode começar a tomar hormônio, se quem não tem dinheiro consegue um hormônio no centro de saúde, né, para pesquisar essas coisas, e coisas também do sentimento delas, né, de como é que elas gostam de ser tratadas, como é que elas gostam de ser, né, como é que você, né, quais qual o respeito necessário, né, você ter por uma pessoa que não é você, né, como olhar o outro, como respeitar o outro, né, eu acho que esse público LGBTQIA+, ele, ele merece e precisa ter mais o nosso olhar. Por exemplo, nos eventos literários, a gente tem visto mais espaço para a literatura preta, né, para a literatura indígena, mas ainda não tem para a literatura LGBTQIA+. A gente não tem isso. Eu acho que são poucos livros para esse público. Por isso eu estou tendo, assim, uma boa aceitação, sabe? Tem uma amiga também que eu mostrei o livro só depois do livro pronto, ela leu o livro já editado, né? Foi uma das primeiras leitoras, mas o livro já estava pronto. E ela, assim, ficou encantada, e ela me mandava mensagens quando ela estava lendo, falando que parecia que eu estava falando da adolescência dela, que eu estava contando histórias da vida dela. E, assim, aí eu fiquei muito, muito satisfeita, né, de ter conseguido colocar a voz delas no livro, né, colocar a experiência delas, assim, de uma forma mais próxima possível. Porque claro que o lugar de fala, assim, a gente pode falar não por elas, né, mas a gente pode falar delas e dar Uhum. espaço para elas, né, e apoiá-las. Estou falando apoiá-las as trans, mas assim como a todos os outros públicos. A gente pode, tem obrigação, né, de apoiar, mesmo reconhecendo que nós não somos, né, que eu não sou trans, então eu não sei o que é ser trans. Nunca vou saber, né? E E é como a gente isso. está falando do público feminino, né? O próprio nome do livro já diz, né? Mulheres Arco-Íris. É, qual que é o tom de sororidade do livro? Ele tem, assim, uma questão do apoio feminino? Sim, eu acho que quando eu trago as personagens mulheres, eu estou chamando para isso, né? Eu estou chamando para as mulheres se apoiarem, né? Porque aqui eu tenho várias mulheres e eu estou chamando para as mulheres lerem mais as mulheres, para as mulheres olharem para as histórias das mulheres com mais carinho, com mais respeito, né? Porque cada mulher tem a sua história e julgar é muito fácil, né? E nós julgamos muito. Então, assim, nós já somos muito julgadas pelos homens. Por isso, eu acho que a gente precisa, hoje, né, nos darmos mais as mãos, nós mulheres. Né? Eu participo de grupos de mulheres, eu participo de um grupo de escritoras, de um outro grupo chamado Mulheres que Caminham Juntas, que é de empreendedoras. E aqui no livro também tem a mulher do traficante, que ela dá, ela ajuda a Sueli, né? Aí eu estou contando o fim do livro aqui, né? Mas ela acaba ajudando a Sueli numa situação difícil, porque ela percebe que ela não pode ficar contra uma outra mulher, porque poderia ser ela sofrendo aquela violência, né? Então o livro traz isso de uma forma muito clara, que nós mulheres temos que ser umas pelas outras.
E como que você acha que a literatura, agora eu estou falando tanto da sua literatura no Mulheres Arco-Íris, quanto a literatura no geral, ela pode promover a conscientização assim do público a respeito de um tema específico ou de alguma questão que está muito arraigada assim na sociedade? A literatura tem muito poder, muito poder. E eu acho que até maior do que, por exemplo, os livros técnicos, os livros acadêmicos. Por quê? A pessoa só vai comprar um livro acadêmico, né, de sociologia, de história, um livro técnico, se ela tem interesse por aquele assunto. Aí ela vai comprar, ela vai estudar, né, ela vai tirar o tempo dela, vai estudar. Mas na literatura, a literatura, ela é também entretenimento. Então você vai pegar um livro para descansar, né? Você vai à praia e você vai pegar um livro para ler, ou no final de semana você está cansado de ver série, você vai falar, não, agora vou ler um livro. E dentro desse livro tem uma mensagem, né, subliminar, tem uma personagem ali que vive uma vida totalmente diferente da sua e que te inspira a mudar a sua vida, mas não de uma forma categórica, não de uma forma dogmática, né, que seria no livro de autoajuda ou no livro técnico. Então, por isso a literatura tem esse poder, porque ela é arte, né? Então ela nos leva à imaginação, à criação, à, à transfiguração, né? Eu acho, de uma forma sutil e de uma forma prazerosa. Então, isso assim, para as crianças, por exemplo, né, o livro infantil, eu defendo muito o livro para criança, porque o livro ele é um brinquedo também, né? O livro não pode ser visto como uma coisa chata, o livro tem que ser visto como um brinquedo também. Que a criança vai ler e ela vai se divertir, né? E ali ela vai aprender, e aí ela vai saber que ela pode fazer uma coisa diferente, que ela pode desenhar também, que ela pode escrever também, que ela pode criar a sua própria história. A mesma forma dos livros para jovens, né? Os livros de fantasia, que levam para mundos, né, inimagináveis. São portas que se abrem mesmo, sabe? Sem querer usar, tentando sair de um clichê, mas usando clichê, são portas mesmo, né? Os livros são portas que se abrem. A literatura tem esse poder. E no caso da sua obra, Da minha obra, como que ela pode promover essas reflexões assim? Porque são vários temas importantes, né? A gente está falando a questão da mulher, né? Da força da mulher, acima de tudo, como a gente tem essa personagem principal que é trans, a gente está falando da questão da mulher trans, a gente está uhum, falando de uma mulher que não teve tanto estudo também, então tem vários temas no livro. Eu queria saber como que você acha que o seu livro pode promover reflexões a respeito desse tema. tem muita coisa mesmo, assim, muita coisa mesmo. Por exemplo, essa questão dela ter assumido o negócio, eu acho que isso também é uma quebra de paradigma, né? Porque que uma menina de 22 anos pode ser dona, porque ali ela assume como dona de uma lanchonete à beira da estrada, né, onde param caminhoneiros. A irmã dela sofria preconceito ali, né? A mãe dela também provavelmente sofria preconceito. E ela consegue encarar isso, né, de frente e ela vence, porque ela é uma vencedora nessa parte empresarial. Você vê que ela está ali planejando criar também uma pequena loja de souvenir do lado da lanchonete. Então, ela já vai, né, expandir o negócio. Traz também, né, essa inspiração para as meninas, para as mulheres jovens, que elas podem empreender, né, que elas podem ter seus negócios. Mas, principalmente, o que eu quero trazer é a questão de que a mulher pode ser o que ela quiser, que a mulher precisa brigar pelo que ela. É claro, assim, que é um livro de literatura. Por exemplo, a Alice é uma menina que sofre, né? A Alice é uma menina que usa droga e que tem uma relação que não é boa para ela, porque é um cara que pode ser bonzinho, mas ele pensa nele. Então, assim, é um livro de literatura, não é um livro de, não é um livro com dogmas, né? Não é um livro para Uhum. ensinar receitas, né? Assim, é para quem gosta mesmo de entrar numa leitura que às vezes pode ser até um pouco densa, né? Que às vezes até pode ser um pouco enigmática, que tem muito conteúdo, porque quando Cássia, por exemplo, vai falar da infância dela, né, do que ela
fez e do que ela não conseguiu fazer, né, da família que ela não conseguiu ter, tem muita riqueza nessa construção. Então, assim, eu tento criar meus livros assim, com muita riqueza, tanto de personagens quanto de experiências de vida mesmo. Então, assim, eu garanto que o leitor vai encontrar muita coisa. E não é um livro só para mulheres, é um livro para homens também, né? Por isso que até que a Uhum. orelha dele é escrita por um homem, um professor da UFMG, o Henrique Rodrigues, né, que escreveu, e ele gostou muito do livro, também foi outra satisfação que eu tive, assim, de prova de que o livro estava certo, né? Então é um livro para homens também, né? Para os homens nos olharem com outros olhares, né? Para os homens nos entenderem melhor e nos respeitarem mais. Enquanto você estava escrevendo o livro, você pensou nas possibilidades dos olhares masculinos para o livro? Teve um certo receio maior por serem leitores masculinos? Não, eu queria me aproximar mais das leitoras. Isso sim, assim, eu tive essa preocupação de me aproximar mais do público feminino, das leitoras. Que eu acho que os outros dois romances, eles têm um perfil mais masculino, porque os personagens principais são masculinos. Então, acho que os temas são mais masculinos. E eu tinha essa preocupação. Em relação aos homens, não, assim, eles vão vir naturalmente, né? Porque os homens que são abertos, né, os homens que têm cabeça boa, eles vão ler da mesma forma, né, como livro literário mesmo. Uhum. Mas eu tive a preocupação de me aproximar mais das leitoras. Isso eu tive sim. E mesmo se tratando de várias mulheres com várias situações, várias trajetórias, teve algum momento que a Leida, a autora, tirou alguma coisa de dentro de si para colocar assim na obra? Algum, alguma visão sua nessa questão na hora de abordar o feminino? Teve, teve, assim, muito da Cássia. A Da- Cássia tem umas coisas da Leida. então Até teve aquela um. vontade, assim, de morar dentro de uma livraria, ou de poder Sim, fechar a livraria e ficar lá só com os livros. você, Então, enquanto editora, deve ter se identificado muito, né, com essa questão dos livros e é, do mundo, assim, né? menos como editora e mais como escritora mesmo, assim. Aquela vontade de ficar só com os livros, sabe? Então, a Cássia dentro do, delas, é a que mais se identifica com a autora, comigo. Nesse mundo, assim, das palavras, né? É, E vamos falar agora do título, Mulheres. Essa primeira parte, né, já dá para ver no livro mesmo do que se trata. Mas e a parte do arco-íris? De onde vem? eu tinha pensado primeiro em Mulheres na Travessia do Arco-Íris. Depois eu, felizmente, tirei o Travessia aí, porque eu achei que ele estava redundante, e aí ficou só Mulheres Arco-Íris. Arco-Íris, por causa do LGBTQIAD+, mesmo, né? Porque o arco-íris é o símbolo desse público, desse gênero, né? Tanto é que aqui dentro, né, a gente tem mesmo o próprio arco-íris, bem explícito. E arco-íris também é um símbolo de prosperidade, né? Eu sou um bandista e a gente tem Oxumaré, né, que é um orixá da prosperidade, e o arco-íris é o símbolo dele. Então, o arco-íris é isso, né? É a prosperidade que eu peço, né, que eu chamo, né, para todas as mulheres, e, e arco-íris também, porque é para esse público arco-íris, mas eu Uhum. quero que seja para todos, né, para todos e todas, e todes, não só para quem tem uma opção sexual diferente, vamos dizer assim. A palavra é ruim, né, a palavra diferente é ruim, mas para que Múltiplas. seja... Hã? Múltiplas. Múltiplas, é. Então, tanto é que nas minhas dedicatórias eu coloco assim, que o arco-íris brilhe no seu caminho, que o arco-íris brilhe na sua vida, né? Que sua vida tenha milhares de arco-íris, porque é isso que eu quero para as pessoas mesmo, muitos arco-íris bonitos, coloridos, muitas cores.
E logo na epígrafe do livro você menciona a Hilda Hilst, que é uma mulher muito conhecida, né, por escrever sobre mulheres, ter esse olhar mais Uhum, irreverente, assim, para uma questão até sexual, assim, das mulheres. E eu queria saber uhum. em quais pontos ela te influenciou, se é que ela te influenciou, né? É, influencia pela história dela, né? Por ela ter escrito um livro, por ela ter escrito, né, um livro no final, mais no final da vida, né, com temática sexual, pela irreverência mesmo, né? Que ela lançou aquele livro para chamar atenção, né? Ah, ninguém está ligando para mim, então vou lançar um livro pornográfico, né? E lançou. Tanto é que eu coloco aqui uma frase dela que é isso, né? Se eu disser que vi um pássaro sobre o teu sexo, deverias crer? E se não for verdade, em nada mudará o universo. E também porque eu gosto, assim, eu gosto dela, gosto de muitas escritoras, né? De Clarice Lispector, de Cecília Meirelles, mas gosto muito dela também. A escrita, gosto muito da escrita dela, da poesia dela. Das duas fases, sabe? Eu acho muito rica. E eu acho que essas autoras, elas não podem ser esquecidas. A gente tem que estar sempre trazendo-as, né, quando possível, para o novo, para o público mais jovem, né, como você, como a sua geração, a gente tem que estar sempre lembrando dessas grandes autoras, que a obra delas não fique, não caia no esquecimento. E quais, vamos pensar aqui agora, né, nessa questão da gente ler autores vivos, no caso de ler autoras vivas. Quais nomes você acha que estão, que merecem mais destaque, que você leu recentemente e falou, poxa, isso daqui é legal, ou então um nome que você fala, essa é uma mulher que realmente merece destaque, Na de autores que poesia, você leu. sem dúvida, é a Ana Martins Marques, mineira, né, que está tendo um reconhecimento aqui fora do Brasil, Uhum, porque assim, o que ela está escrevendo é realmente uma poesia de muita qualidade. A gente tem, né, muitas, eu gosto também da Adriane Garcia, daqui, e de romance tem muitas, mas assim, eu não fico muito em mulheres, não, sabe? Eu leio homens também, eu não escolho assim por sexo, não. uhum. Tanto é que eu li agora um livro que eu gostei demais, que foi Dor Fantasma, do Rafael Galo. Não sei se você conhece, ele ganhou o prêmio Sim. Saramago no ano passado, que foi um livro assim que eu fiquei encantada mesmo com ele, sabe? Acho que é um livro que merecia até mais ter tido mais destaque, além desse prêmio. Ele chegou a conversar com a gente no Sempre um Papo. Eu até escrevi uma pequena resenha sobre esse livro dele. E tem muita gente nova, né, escrevendo muito bem. Assim. O Brasil tem uma safra muito boa de escritores, assim, escritores e escritoras. Aqui em Minas também. Eu, eu tenho um livro, esse meu livro de poemas, que você mencionou rapidinho aí, chama Casa dos Poetas Minerais. Aqui eu faço uma homenagem a poetas mineiros, né? São poetas homens e mulheres. Eu crio uma casa da poesia e essa casa vai recebendo esses poetas. E isso aqui foi uma pesquisa que eu fiz, assim, dos principais nomes da poesia mineira, desde os já falecidos, né, como Drummond, que foi minha grande influência na poesia, até Afonso Solano Santana, até esses mais Emílio Moura, até os de hoje também, como Fabrício Marques, a Ana Elisa Ribeiro, o Ricardo Aleixo, a Adélia Prado, dos que já foram, Adão Ventura, Laís Corrêa de Araújo. Então, esse livro aqui também, esse foi um livro que eu gostei muito de ler, mas esse foi, assim, eu escrevi a partir de uma pesquisa mesmo, A Casa dos Poetas Minerais. É bacana. E você gostaria de fazer algum reforço de algum ponto do seu livro? Gostaria de ler algum trecho, alguma consideração? Eu gostaria de ler um trecho, assim, o início dele, né, para a gente, né, para as pessoas que estão nos assistindo aí conhecerem. Talvez, eu acho que eu posso ler dois trechos. Vamos lá.
para as pessoas conhecerem o tom, né, dela, da personagem principal, e um outro trecho da Alice, por exemplo, né, que é um outro, ou da Cássia, que é um outro tom. Então, o livro começa. Ele tem uma parte meio enigmática antes aqui, mas eu não vou ler. Não, eu vou começar com ela. Aí, esse capítulo se chama Eu. Eu tinha tudo, menos o nome. Para mim, bastava a intenção de ser uma boa pessoa, sabe? Os passos seguiriam na sombra da cerca, azulados nas sandálias, sem despertar o latido dos cães raivosos da vizinhança. Que bastava cuidar do pé de acerola e da família e do pequeno negócio da família. Naquele dia, ele perguntou se eu podia ser uma espécie de mulher. E ele deitado naquela grama perto da mineradora onde trabalhava de sol a sol, como dizia. E eu não respondi, sabe? Eu queria mostrar a ele que podia sim ser uma espécie de mulher e satisfazer os desejos além do seu imaginário. Os pássaros eram raros por ali. Eles jamais diriam: não faça isso, não se subestime, porque até eles estão jogados nesse mundo de possibilidades e talvez não cantem na próxima manhã. Aí agora, Cássia. Cássia se apodera dos escritos como quem engole os silêncios de si mesma. Quando comprou o sebo nessa Rua da Lapa, pequenos eram os sonhos, os metros quadrados pareciam infinitos. Ela não precisava de muita coisa, vencidas as expectativas da vida jovem. Chegar às 7 horas e só abrir às 9. A forma de estar nos mundos de Clarice, Machado, Pedro Nava, Virgínia, Melville, antes de encarar o sol entrando pela porta, a mesma por onde pessoas vinham invadir seus tesouros e levá-los para apartamentos, talvez imundos, e para, quem sabe, esquecê-los na mesa do gerente do banco sem darem falta. Era como perder um rim cada vez que fazia um embrulho. É isso. E É gostaria isso. de fazer alguma consideração? Então, assim, eu convido vocês a conhecerem as mulheres arco-íris, né? Que está, assim, só jogar aí no Google, vocês vão ver, vão encontrar em várias lojas virtuais, em Belo Horizonte, lojas físicas também, como a Quixote e a Genipapo, o site da editora Literíssima. E são mulheres, né, com suas histórias, com suas vivências, que estão esperando vocês para contarem os seus segredos. E Muito eu quero obrigada, agradecer. Cleide. Viu, Letícia? Quero agradecer a oportunidade aqui, viu, pelo papo, pelas perguntas. Muito obrigada a você e parabéns, né, ao projeto Sempre um Papo aí com 37 anos já, né? Que é um Isso, grande rumo aos sucesso. 38. Muito obrigada pela sua participação aqui no Sempre um Papo, Leida. Foi ótimo te receber. E até a próxima.